Direto da redação. Além do material histórico, tem um roubo também de livros históricos. Eu queimei a língua, que eu falei, ninguém rouba livro no Brasil, porque meu filho, no índice baixo de Brasil, leitura. Ninguém vai roubar um romance, mas o original do com romance, certeza. aí rouba Sim. para vender. E um homem que é apontado como especialista no roubo de livros históricos, ele foi preso no Rio de Janeiro, foi preso novamente, já passou pela cadeia várias vezes como ladrão de livros. Ladrão de livros históricos. Ele possui 11 passagens pela prisão. Ele foi denunciado por um segurança. Ele tentou recrutar esse segurança para ser cúmplice. Olha, isso aqui vamos fazer uma simulação. Eu estou vendendo livros, livros históricos. Você trabalha na Casa Rui Barbosa, que foi o alvo dele dessa vez. E vamos montar uma sociedade que ele dá um pedaço da gordura. O segurança trabalha para uma empresa privada na Casa Rui Barbosa, chamou a direção da empresa, olha, tem um cara aqui que está me assediando para roubar livros e vender. Então a instituição fez o que? Acionou a polícia na mesma hora. E esse livro, esses documentos, esses objetos do Rui Barbosa têm um valor histórico, porque o Rui Barbosa é uma figura histórica, jurista, né, advogado. Daqui a pouquinho a gente confere sobre quem foi o Rui Barbosa. E a elaboração, para você ter uma ideia, ele elaborou, a primeira Constituição do Brasil foi elaborada por Rui Barbosa. Aí tem a casa, museu lá, Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. E o homem que foi preso pela polícia, o nome dele é o Laércio Rodrigues de Oliveira, e ele é apontado pela Polícia Federal como um dos maiores ladrões de livros raros. Meu Deus, do especialista no caso, né? É especialista, o alvo dele é só livros raros. E ele vende isso por uma fortuna. Imagino. No mercado clandestino. Vamos conferir os detalhes aqui. Você sabe quem foi Rui Barbosa, né? Foi, não é? Eu tava vendo aqui agora que ele foi uma das personalidades mais importantes do Brasil e foi advogado, político, escritor, diplomata que teve grande destaque nos primeiros anos da República do Brasil. Ele aderiu ao golpe contra a monarquia dias antes de 15 de novembro, sendo um dos responsáveis pela Constituição de 1891. Além de ter sido ministro da Justiça e da Fazenda, e concorreu à presidência em 1910 e 1919, mas foi derrotado em ambas ocasiões. Disse que foi uma eleição fraudada, a eleição na época era fraudada, né? E desde criança ele foi ensinando a valorizar a leitura, incentivo dele, fez dele um ótimo, excelente aluno. Ele foi um brilhante, um intelectual brilhante, Agora ele aderiu primeiro, há quem diga que depois ele se arrependeu de ter aderido ao golpe contra a monarquia. Ah, é? E você usou o termo correto, que foi golpe, né? A monarquia caiu, não foi um movimento popular, não foi revolução, não foi nada. Foi um golpe, uma quartelada. Foi um golpe militar. O Duque de Caxias era amigo de Dom Pedro II, ele traiu o Dom Pedro II. Era amigo de Dom Pedro II, se recusava. Diz que no dia ele estava até com problemas de hemorroides. E que isso? Quando foi o golpe, foi a força. Ele era o comandante do exército, e ali foi dado o golpe contra a monarquia. Mas o Rui Barbosa ele teria apoiado porque ele era republicano, então ele apoiava a instauração da república. O golpe contra a monarquia, com o golpe contra a monarquia se instaurou a república no Brasil. E o Rui Barbosa ele era republicano. Mas eu não estou falando isso, não tem evidências históricas, né? Mas o que se fala é que a partir, ou melhor, tem teses, tem pessoas que defendem isso, que a partir da instalação da República se instalou foi uma ditadura. Duque de Caxias, depois veio Duque de Caxias, veio o Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro. Foi o Duque de Caxias que deu o golpe, não, foi o Deodoro da Fonseca. Só pra gente fazer a correção Só pra histórica. corrigir. Fazer a correção aqui. Foi o Deodoro da Fonseca que fez isso. E depois dele veio o Floriano Peixoto, que era um ditador, perseguidor. Um dos grandes livros, um dos grandes romances da literatura brasileira, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o pano de fundo dele é o governo do Floriano Peixoto, que foi um negócio assim terrível. E a partir então desses episódios que a instalação da República, o Rui Barbosa, que era um democrata, que era um republicano, ele se arrepende e viu depois no que deu a República. Tá aí a imagem do Rui Barbosa. Baiano, né? Era baiano, morava no Rio de Janeiro, Exatamente, nasceu na Bahia. Baixinho, cabeçudo.
E teve um candidato a prefeito de Campos, Dionildo Marins, falecido, que Hum. quando ele foi candidato, ele era baixinho e ele, no debate na televisão, ele levantou, abriu os braços. Rui Barbosa, cabeçudo, feioso, que saudade de você. Getúlio Vargas, cabeçudo, feioso, que saudade de você. Porque ele era baixinho, feioso. Tem uma nota antigamente, Ele se igualava. uma nota de dinheiro que era estampada a foto dele, de Rui Barbosa, Eu não lembro, tem? não sei qual, mas É, teve uma moeda, alguma coisa assim, uma moeda cunhada com a foto, com a papel, imagem. em papel. Papel, cunhada com a imagem. Quando eu falo moeda, eu falo papel também. Né? Tinha o dinheiro, uma nota. Você só usa dólar, Roberto. Você não vai nem saber qual é o central do Eu Brasil, o abandonei dinheiro o dólar. Eu criei uma moeda pra mim agora. É, né? Criei, Tem até tenho a uma moeda imagem aí, própria eu não sei se agora. as Eu pessoas criei. reconhecem qual era o valor, mas não dá pra perceber, não. Mas tinha ele era cunhado numa nota. Ah lá. Aí, Aí, ó. Que nota é essa aí? É 10 cruzeiro. mil cruzeiros. Cruzeiros. Tinha o Rui Barbosa. Quanto que vale hoje 10 mil cruzeiros? Ah, você tem que atualizar, eu não sou bom nessa atualização, não. Mas nós estamos mostrando aqui o quanto a importância do Rui Barbosa como figura histórica, não é? E por que o ladrão de livros mirou a casa de Rui Barbosa para roubar livros e vender no mercado negro. Vamos acompanhar as informações sobre a operação, a tentativa frustrada do Laércio Rodrigues de Oliveira, que foi preso pela Polícia Federal. A reportagem é de Tiago Pimenta. A Fundação Casa de Rui Barbosa é uma instituição pública que guarda documentos raros, livros e objetos históricos valiosos, com destaque para os manuscritos de Rui Barbosa para a elaboração da primeira Constituição do Brasil na época da Primeira República, no final do século XIX. O acervo integra o patrimônio cultural nacional e estava na mira de Laércio Rodrigues de Oliveira, apontado pela Polícia Federal como um dos maiores ladrões de livros raros do país. Ele já passou pela prisão pelo menos 11 vezes por este tipo de crime e saiu da cadeia pela última vez em 2020. Laércio voltou a agir em fevereiro deste ano. Pouco antes do carnaval, né, ele abordou um segurança aqui da unidade, da fundação, e marcou o encontro e fez uma proposta de oferecimento de uma vantagem indevida. E muito rapidamente esse segurança, esse profissional, que na nossa opinião é um herói do povo brasileiro, né, ele fez uma ação de defesa da memória, levou a questão, né, à empresa contratante, que reportou a nós, e a casa muito rapidamente, né, acionou as unidades vinculadas do Ministério da Cultura, a Polícia Federal através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e o Meio Ambiente, e muito rapidamente isso se tornou uma investigação, e foi essa investigação que conduziu, né, à prisão do Laércio. Esses livros têm um valor que não se pode calcular. Alguns são estimados em milhões de reais. São registros do século XIX com importantes personagens históricos. A Polícia Federal revelou que Laércio levava o produto dos furtos para vários países. A investigação agora continua para identificar quem são os receptadores dessas obras. O Laércio, ele é um instrumento de algum esquema maior, que é preciso ser investigado, né? Quer dizer, porque se ele faz isso é porque alguém encomendou, ele age sob encomenda. Há 20 anos, Laércio furta objetos valiosos e históricos com a ajuda da rede de receptação ilegal no Brasil e no exterior. Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN, a ocorrência deste tipo de crime chama a atenção para a necessidade de vigilância constante de todos que cuidam do patrimônio nacional. O IPHAN tem instrumentos, tem ferramentas e tem ações que são elaboradas com esse fim, de proteger o patrimônio móvel, os bens culturais móveis. Um deles, e um dos mais importantes, é o BCP, que é o nosso Banco de Bens Culturais Procurados, onde nós registramos os bens que têm proteção e que estão desaparecidos. Mas também temos as forças policiais e de segurança, quando estamos falando de questões criminais ou questões de segurança. Os proprietários têm a zelar, os comerciantes e a sociedade como um todo, porque estamos falando de um patrimônio que é de todos.